pode abrir sua Bíblia, né, no texto de Êxodo, capítulo 33. E como eu estava dizendo, e ontem, ouvindo uma música, né, na Rádio Vinha, que se for possível no final vou colocá-la aqui, voltou essa palavra muito forte no meu coração, uma palavra que eu já ministrei aqui, mas de alguma forma Deus deu uma mexida nessa palavra, deu uma nova entonação, uma nova visão, mudando algumas coisas, e foi aquilo que eu senti paz em ministrar para os irmãos e para mim, ou para mim e para os irmãos. Como eu sempre digo, a palavra, ela primeiro tem que falar comigo. A palavra ela tem que falar comigo, ela precisa falar com o pregador, para depois a igreja, o corpo, receber. Então, o livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 ao 17, diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os elitas, mandarei os filizeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, ou em outra tradução diz um povo de dura cerviz. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tire os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Herobe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de sua tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvens parada à entrada da tenda, todos prestavam a adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço pelo nome, e de vocês tenho me agradado. E de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhes darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa, nesta noite, falar aos nossos corações, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, cheio, ó Deus, da Tua palavra, cheio, ó Deus, da Tua revelação, porque foi para isso que nós viemos, para aprender um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus. Eu fiz a leitura na minha Bíblia, a minha Bíblia, ela é de Genebra, de estudo de Genebra, e às vezes, quando você pega um outro texto, você tenta lembrar, fica lembrando do texto que você leu primeiro, que você tem costume, né, de ler,
e aí a gente fica um pouco perdido no texto. O nosso tema vai ser esse, a presença de Deus. A presença de Deus. Moisés entendia, pelo texto que nós percebemos aqui, Moisés entendia que a presença de Deus era fundamental na vida dele e na vida do povo. Que sem a presença de Deus, não dava. Nós cantamos ainda há pouco, sem Jesus não dá. E é uma verdade, sem Jesus não dá. Sem a presença de Jesus não dá. Sem a presença do nosso Deus, não dá. E a presença de Deus no caminho pelo deserto, no meio do povo, foi fundamental. Sem a presença de Deus, nada teria acontecido e nada acontece nas nossas vidas. O texto narra aqui que logo após Moisés ter descido do Monte Sinai, com as tábuas, com os 10 mandamentos escritos, tábuas de pedra, ele estava descendo, mas antes dele descer, o Senhor disse para Moisés, Moisés, está no capítulo 32, o povo lá embaixo pecou, o povo lá embaixo se desviou da minha presença, o povo lá embaixo é um povo de dura cerviz, esse povo é um povo que não me adora, esse povo é um povo que não ama a minha presença, porque agora eles estão lá se prostrando diante de um Deus falso, diante de uma estátua. E a Bíblia diz então no capítulo 32 que Deus queria destruir esse povo. Deus queria matar esse povo, queria acabar com esta raça. Mas a gente percebe então que Moisés, ele intercede e fala para Deus, Senhor, o Senhor se lembra que o Senhor fez uma aliança? O Senhor fez uma aliança com Abraão, o Senhor fez uma aliança com Jacó, o Senhor fez uma aliança com Isaac. Senhor, como que vai ficar as coisas se de repente o Senhor destrói todo esse povo aqui no deserto? O que as outras nações vão falar? O que as outras nações vão dizer que o Senhor nos tirou lá do Egito? Que o Senhor tirou esse povo de lá para poder matá-los aqui? Então a Bíblia diz que o Senhor se arrepende daquilo que falou, mas diz para Moisés, mas eu não vou acabar com esse povo, mas eu não vou com vocês, eu vou enviar um anjo com vocês. A presença que vai ter com vocês é a presença do anjo, mas que a presença de Deus não iria com ele. Mas Moisés, então ele insiste, ele diz para o Senhor, Senhor, de que nos valeria entrar na terra, de que nos valeria continuar essa caminhada sem a tua presença? De nada, Senhor. Nós queremos é a presença do Senhor. Não nos faça ir sem a tua presença, não nos faça caminhar, não nos faça entrar nessa terra, não nos faça, Senhor Deus, caminhar sem a presença do Senhor. Não nos faça subir. Está no versículo 15. Não nos faça subir, não nos faça caminhar sem a presença do Senhor. E eu quero tirar algumas lições dessa história, então, desse acontecimento com o povo de Israel. Eu sempre gosto de dizer que o Velho Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja, mas ele tem grandes histórias espirituais que servem para ser aplicadas em nossa vida. Nós não podemos pegar uma doutrina do Velho Testamento e aplicar para nós hoje se não tiver apoio no Novo Testamento. Então, ele não é compêndio doutrinário, o Velho Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Mas nós podemos tirar lições grandiosíssimas, lições espirituais, que alimentam a nossa alma, que faz nós crescermos no Senhor. E essa é uma história que nós podemos aprender algo com ela. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, nós aprendemos que a presença de Deus é ela que nos fortalece. É ela que nos faz forte. A presença de Deus é que nos torna uma pessoa forte. Moisés, ele não ficou lamentando as dificuldades. Ele não ficou olhando para a dificuldade que é no deserto. Deserto, durante o dia, é calor de 50 graus. Durante a noite, frio abaixo de zero. Nada que se planta nasce. Uma caminhada árdua, caminhar na areia é difícil.
Mas Moisés, ele não ficou olhando, ele não ficou ali parado, esperando, reclamando para Deus sobre essa situação. Ele não quis ser autossuficiente, porque ele sabia que só a presença de Deus é que poderia fortalecer o povo. Ele sabia que só a presença de Deus é que faria diferença na vida dele e na vida daquele povo. Então Moisés, ele sabia que a presença de Deus é que fortaleceria aquele povo. E ele disse: Senhor, eu não vou a lugar nenhum. Se o Senhor não for conosco, eu não vou a lugar nenhum. Só vou se o Senhor for conosco. Estou aqui parafraseando. Eu não vou, Senhor. E aí eu quero trazer isso um pouco para a nossa realidade. Quero trazer isso para hoje, para nós como igreja. Nós, como o Dori ainda falou, ainda há pouco, o pastor Dori falou, nós nos preocupamos com muitas coisas. Nós nos preocupamos com grandes coisas da nossa vida. Nós nos preocupamos diariamente com a nossa casa, nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com aquilo que nós vamos dar de melhor para os nossos filhos, sobre a escola dos nossos filhos. Nós nos preocupamos em muitas coisas, nos preocupamos com a faculdade dos nossos filhos. Mas na maioria das vezes nós não estamos preocupados e esquecemos de nos preocupar com a presença de Deus na nossa vida, com a presença de Deus viva na nossa vida, ativada. Esquecemos que nós precisamos dessa presença, porque sem essa presença nós somos fracos. Nós não conseguiremos andar, nós não conseguiremos vencer as batalhas. Então nós precisamos entender que assim como Moisés entendeu que sem a presença de Deus não era possível caminhar, nós também precisamos estar com a presença de Deus o tempo todo na nossa vida. Preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos o mais importante, a presença dele conosco, visível e palpável. Esse é o conselho de quem andava e falava face a face com Deus. Porque Moisés falava face a face com Deus. O conselho dele, em outras palavras, é: não vá a lugar nenhum e não faça nada sem a presença de Deus. Não vá a lugar nenhum e não faça nada sem a presença de Deus. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso Salvador. Aquele que nos amou antes da fundação dos tempos. Por isso nós não devemos fazer nada, esse é o conselho que Moisés nos dá. Não faça nada sem a presença de Deus. Não importa se é algo grande ou se é algo pequeno. Não importa se é você levantar de manhã, lavar uma vasilha, ou se você tem um grande empreendimento do qual você vai ganhar muito dinheiro. O importante é a presença de Deus na sua vida, o importante é a presença de Deus na minha vida. Não podemos estar dispostos a ir a lugar nenhum, ou fazer qualquer coisa, sem a presença dEle. Não podemos estar dispostos a fazer nada sem essa presença maravilhosa que hoje se personifica na pessoa do Espírito Santo, que está dentro de mim, está dentro de você. Essa presença que às vezes fica lá escondidinha, porque nós não damos autonomia para Ele dirigir as nossas vidas. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que a presença de Deus é que faz a diferença em nossas vidas. Em Mateus 9,36, a Bíblia diz assim, que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, quando olhava para a multidão, olhava para as pessoas, ele se compadecia delas. As pessoas estavam correndo de um lado para outro, sem esperança. As pessoas estavam correndo de um lado para o outro, sem nenhuma perspectiva, angustiados, doentes, cheios de mazelas, porque lhe faltava a presença de Deus.
Faltava a presença do Criador, presença daquele que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E a Bíblia diz então que ele se aproximava daquelas pessoas. E quando ele se apresentava àquelas pessoas, quando o Deus vivo, o Deus encarnado, Jesus Cristo, a presença dele estava ali, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. O diabo era derrotado. Pessoas que não tinham esperança voltavam a ter esperança. Pessoas que estavam doentes eram curadas. Pessoas cheias de problemas eram resolvidos. A presença de Jesus, as coisas eram resolvidas. Na presença de Cristo, na presença do Deus eterno, não ficava nada sem ser resolvido. Na presença de Deus, na presença de Deus, do Criador, há descanso, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas. Está desesperado, meu irmão? Busca a presença de Deus. Está correndo de um lado para o outro e parece que as coisas não estão acontecendo? Busca a presença de Deus. Está sem esperança? Jesus Cristo é a esperança viva. Ele está conosco. Foi Ele que disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Está cheio de problemas, está angustiado. Está faltando presença. Quando Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, para que nós tivéssemos bom ânimo, Ele estava dizendo: olha, a minha presença, se vocês invocar a minha presença diária, vocês vão vencer as aflições. Vocês vão passar pelas aflições, mas vocês vão vencer. Somos povo de Deus. Nós somos a diferença. Somos nós que fazemos a diferença. Olha o que ele diz aqui, mais ou menos no versículo 17. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que pode nos distinguir? O que pode nos distinguir é a presença de Deus, meu irmão. É a presença de Deus na nossa vida. Nós somos um povo diferente. A presença de Deus nos torna diferente. A presença de Deus tem que fazer-nos diferente. A presença de Deus tem que fazer com que as coisas sejam diferentes. Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, mas é porque a presença dele hoje é viva em nós. Moisés, ele via Deus face a face, mas ele não tinha o Espírito Santo dentro dele ainda. Nós temos hoje o Espírito Santo, que é a presença viva de Deus, é a pessoa de Deus. Nós somos diferentes, precisamos agir diferente, agimos diferente, somos diferente, por causa da presença do Senhor em nossas vidas. Aprendo também que devemos nos agarrar à presença dEle. Versículo 11. Tem como ver o versículo 11 aí, Lucas? Eu vejo aqui na minha Bíblia. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A tenda era colocada do lado de fora do arraial. Aqui é a tenda da consagração. Aqui ainda não era o tabernáculo ainda não tinha sido construído, né? Mas ele ficava do lado de fora. E quando Moisés passava para ir falar com Deus, pelo meio do arraial, a Bíblia nos conta, que as pessoas ficavam de pé diante das tendas, diante das suas casas, e via Moisés pelas costas. Ele não dizia para o povo: vocês não ficam aí parados me olhando, não. Vocês não ficam aí quietos, não. Vocês vão trabalhar, vão caçar alguma coisa para fazer. Não.
Ele permitia que o povo visse a presença de Deus através da vida dele. Ele permitia que as pessoas vissem a presença de Deus quando ele passava. Ele permitia que as pessoas soubessem que havia a presença de Deus na vida dele. Sabe? As pessoas sabem quando há a presença de Deus em nós. As pessoas sabem quando nós estamos cheios da presença de Deus. Nossos filhos sabem quando há a presença de Deus na nossa vida. Nossos netos sabem quando há a presença de Deus na nossa vida. Os nossos funcionários sabem quando há a presença de Deus na nossa vida. Os nossos patrões sabem quando há a presença de Deus em nossa vida. Porque é manifesto. Os seus colegas de faculdade sabem quando há a presença de Deus na sua vida. Seus colegas de escola sabem quando há a presença de Deus na sua vida. Josué, ele acompanhava Moisés. Mas ele ficava na porta da tenda. E ele não desagarrava da presença de Deus. Tanto que ele foi o substituto de Moisés. Tanto que Deus falou para ele, falou assim, olha, eu vou te escolher, você vai substituir. Você vai ficar no lugar de Moisés. Por isso Josué foi usado. Porque ele tinha fome e sede da presença de Deus. Ele se agarrava com tudo da presença de Deus. Ele não desistia. Ele não queria fama, ele não queria status. Ele não queria dinheiro, mas ele queria a presença de Deus. Nós precisamos querer também a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos largar, desgarrar dessa presença. Presença, como Josué estava à porta, fala de intimidade, fala de proximidade, fala de relacionamento. Isso é gerado por nós, pelo nosso amor por Deus, intimidade e proximidade. É gerado quando nós entendemos e compreendemos a maravilhosa graça de Deus na nossa vida. Quando nós compreendemos que mesmo nós cheios de defeitos, cheios de falhas, cheios de pecados, se nós clamarmos a Ele, se nós nos agarrarmos a essa presença, Ele transforma a minha vida, Ele transforma a sua vida, Ele transforma as nossas vidas. Ele traz mudança de caráter, Ele traz mudança de vida. Precisamos compreender que na presença de Deus há milagres. Quando nós estamos totalmente rendidos a essa presença diária em nossa vida, milagres acontecem. Josué destruiu as muralhas de Jericó através da presença de Deus. Essas muralhas tinham 10 metros de altura, 10 metros de largura. Eram muralhas que, humanamente falando, não era impossível cair. Mas por causa da presença de Deus, por causa do poder de Deus na vida dele. Porque ele reconhecia a presença, ele sabia que se ele andasse na presença de Deus, se a presença de Deus estivesse com ele, milagres aconteceriam. Na presença de Deus, queridos, há milagre para você também. Quando há a presença de Deus, há milagres para nós. Nós, como igreja, hoje, precisamos entender isso. Jesus Cristo falou lá na cruz, Pai, está tudo consumado. Eu já fiz tudo para eles, Pai. Está pronto, a obra está pronta. Precisamos acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos, os milagres não vão acontecer. Se nós não confiarmos que a presença dEle é que faz a diferença na nossa vida, os milagres não vão acontecer. Na presença de Deus, a mudança de história. Josué sabia disso porque não se afastou da presença de Deus. Quando andamos com Deus, quando andamos na presença de Deus e com a presença de Deus, nós somos mais que vencedores.
Sem a presença de Deus, nós somos fracos. Mas na presença de Deus, nem o maligno pode nos tocar. Nós somos mais que vencedores. Lá atrás, Deus disse assim a Moisés: estarei contigo, anda na minha presença e te apoiarei. Hoje, através da pessoa do Espírito Santo, porque Jesus falou assim: olha, não vos deixarei sozinho, mas vos deixarei o Consolador, aquele que vai te consolar, aquele que vai estar junto com você todo momento. É a presença viva de Jesus, é a presença viva do Deus eterno. Ele está falando para você hoje, está falando para mim hoje: eu jamais vou te abandonar, eu vou te apoiar em tudo que você fizer. Essa é a promessa que nós temos, essa é a promessa da nova aliança, que toda vez que nós precisarmos dele, nós podemos invocá-lo, nós podemos chamar por ele, e ele vem e manifesta com milagre em nossas vidas. Quarto, na presença de Deus, saímos da posição de derrotados para a posição de vencedores. A palavra em Juízes 6, não vou falar porque o tempo já está corrido. A palavra em Juízes, a partir do versículo 11, conta a história de Gideão. Um homem que se considerava o menor de todo, a família pequena. Ele falou: Senhor, quem sou eu? Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu não sou ninguém, eu sou do menor da minha casa. Mas Deus falou para ele: olha, eu estou contigo. Não te disse eu, vá na minha força, porque você vai resolver as coisas. Na minha presença, você vai ser mais do que vencedor. E isso nós trazemos então para o Novo Testamento hoje. Jesus Cristo falou, o apóstolo Paulo falou assim, que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você já é mais que vencedor. Por mais que as pessoas, por mais que o mundo talvez queira dizer: olha, você é um fraco, você é um fracassado, você é um crentinho de meia pataca. Mas a palavra do Senhor diz que você é vencedor, que você é salvo, que você está debaixo da graça. Essa é a palavra do Senhor. Na presença dele nós somos fortes. Na presença do Criador nós somos mais que vencedores. Então, na presença de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, eu saio da posição de um derrotado, de um fracassado, de alguém que estava caminhando para o inferno, que agora está caminhando para o céu. Tudo dentro da presença de Deus. Tudo dentro da presença de Deus. E para terminar, quinto e último. O que eu faço? É o último, Lucas. Como faço para manter a presença? Quero ler aqui em Hebreus 10, 19, 22, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com a água viva. Queridos, hoje é a presença salvadora de Jesus através do Espírito Santo na nossa vida. Como eu faço para manter? Eu tenho que estar dia a dia em comunhão com Ele. Eu preciso orar, eu preciso buscar na palavra, eu preciso cada dia mais entender a graça de Deus, saber que não é pelo que eu faço, saber que tudo é pela graça, que Jesus Cristo fez tudo lá na cruz por mim, e que agora eu vivo debaixo dessa graça. Eu entendendo isso, então agora, a partir de agora, eu não quero saber mais do pecado na minha vida. A mentira não serve mais para mim. A vaidade não me serve mais. A prostituição não me serve mais, porque eu amo o Senhor. Eu entendi que agora eu sou salvo. Eu estou indo para o céu. Para me manter isso, eu preciso ter isso na minha veia. Eu preciso ter isso no meu coração. Que é o sangue de Jesus Cristo que me purifica.
não são as minhas obras, não são pela minha força, mas é porque Ele fez. A partir de agora, então, eu entendo, a minha cabeça, o meu cérebro conseguem entender que eu preciso amar esse Deus. Eu preciso viver em santidade, eu preciso buscar a santidade da minha vida, mas eu preciso também entender que sem a presença dEle eu não consigo isso. Até a santidade é promoção do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Ninguém consegue ser santo por si só. Ninguém consegue ser santo buscando, fazendo alguma coisa. O Espírito Santo precisa moldar em você. O Espírito Santo precisa te ajudar. Nós precisamos entender isso. Isso é fazer, isso é manter a presença de Deus, é compreender que nós somos fracos, mas em Cristo nós somos fortes. Que em Cristo nós podemos continuar a caminhada. Saber que a graça é tão maravilhosa que mesmo você sendo quem você é, Deus te aceita, Deus te perdoa, Deus recomeça todos os dias com você. Que a mão dele está estendida o tempo todo. Precisamos entender isso. Porque quando nós entendermos isso, então nós nos afastamos daquilo que desagrada a Deus. Eu não posso ficar olhando para você, meu irmão, e olhando o seu pecado. Eu não posso avaliar o seu pecado. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não sei quando você peca, quando você deixa de pecar. Eu não consigo ler os seus pensamentos. A Bíblia diz que nós pecamos tanto por ação quanto por pensamento. Mas a presença do Espírito Santo, a presença de Deus todos os dias na sua vida, te leva a entender que você, que eu, que nós precisamos afastar do pecado. Que nós precisamos deixar aquelas coisas que desagradam o Senhor. Quanto mais presença de Deus, quanto mais entendo que o Espírito Santo hoje é a presença viva de Deus. Aonde eu vou, Ele está comigo. Aonde eu olho, Ele está comigo. O que eu vejo, o que eu escuto, tudo é presença do Espírito Santo. Ele está vendo tudo isso. Então nós começamos a entender que nós precisamos desta presença. Essa é a presença tão especial. Que não habita mais em casas feitas pelo homem, mas habita em você. A presença viva do Espírito Santo, a presença viva do Deus eterno, que habita em mim, habita em você. A partir de agora, então, você pode entender que a presença de Deus na sua vida, ela que vai promover em você a santificação, ela que vai promover em você dia a dia o temor ao Senhor, ela que vai promover em você todos os dias a crença e a fé correta. É Ele que vai mudar. É Ele que vai trazer uma transformação na sua vida. Não é o pastor que traz transformação na sua vida. Não é o diácono, não é o presbítero, não é o apóstolo. Quem traz transformação na sua vida é o Espírito Santo. É a presença dEle viva, avivada no seu coração. Nós já somos avivados, queridos. Nós éramos mortos. Antes de conhecermos Cristo, nós éramos mortos. Tem muita gente falando que quer um avivamento novo na igreja. Mas quando você conheceu a Cristo, você era morto. Então agora você reviveu, você está vivo, porque agora o Espírito Santo habita em você. Você já é avivado. Nós precisamos viver isso no dia a dia. Precisamos viver esta presença de Deus na nossa vida. Amém? Queria deixar essa palavra com você, então. Que Deus possa te abençoar. Que você possa entender, que nós possamos entender que sem a presença de Deus, como nós cantamos aqui, não dá. Sem a presença de Deus não dá. Como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou dia a dia? Como eu acabei de dizer, é você buscando no Senhor, compreendendo o que Ele fez por você, amando esse Senhor cada vez mais. Essa é a forma de você buscar o Senhor. Essa é a forma da presença dEle ser cada dia mais realçada na sua vida, na minha vida. O que precisa, presença já existe. O que nós precisamos é realçar essa presença, é nós compreendermos essa presença, é fazer com que essa presença realmente se destaque em nossa vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.